Olá, começa agora o perfil aqui na TV Unifra e hoje eu converso com ele que de dia está aqui na Delegacia Regional de Santa Maria e à noite está no curso de Direito da Unifra. Ele é professor de Direito Penal e de Processo Penal na instituição. Converso com Sandro Luiz Meiners, que nos conta um pouquinho mais, ou bastante mais, né, para além dessa visão profissional, dessa pessoa que se divide entre tantas atividades. Tudo bem? Tudo bem, prazer, Carla, estar conversando contigo num aspecto diferente, né, de um assunto, uma temática diferente, que não aquela questão só do trabalho policial, que é o que normalmente eu faço. Claro, o professor que foi professor ou delegado, hoje ele se divide entre esses dois títulos, que foi nosso colaborador também no Contraponto, programa de debates na TV até o primeiro semestre desse ano, né? Com certeza. Então, é um dia a dia intenso e tenso. Como é que funciona, assim, essa divisão entre, além de dois trabalhos, essa vida pessoal, familiar, enfim, todas as funções de uma pessoa normal no dia a dia, né? Como é que fica isso? Realmente, a atividade policial ela é extremamente desgastante, ela absorve muito do tempo da gente. Eu sou uma pessoa que tem um senso muito apurado de responsabilidade, estou sempre pensando no trabalho, sempre planejando alguma coisa, sempre preocupado em resolver as questões que estão acontecendo. É difícil desligar o botão, então eu praticamente sou polícia 24 horas, eu estou sempre com essa questão presente na minha vida. Mas claro que quando eu saio da delegacia ainda eu tenho a Unifra, né? Que é uma atividade que, por incrível que pareça, para mim é extremamente relaxante, né? Porque a sala de aula, aquela convivência com os alunos, ela é gostosa, porque mesmo que eu saia com a cabeça quente, às vezes o dia é estressante, a gente vive um momento difícil agora, de dificuldade de recursos, dificuldade de material humano, a escassez, né, desses recursos faz com que isso todo dia crie problemas, crie obstáculos, dificuldades e elas têm que ser resolvidas. Então eu chego lá às vezes um pouco tenso, um pouco nervoso, enfim, eu dou 10 minutos de aula, eu esqueci completamente o meu dia, aquela interação com os alunos absorve completamente e funciona como uma maneira de desopilar, né? E é bom porque eu levo para dentro da sala de aula a experiência do dia a dia, os casos que acontecem, as formas com que a gente conduz as investigações, como os crimes foram esclarecidos. Enfim, eu tenho uma maneira de agir que eu procuro sempre acompanhar o desenrolar desses fatos, mesmo depois que eles já não estão mais sob minha responsabilidade. Como é que eles se desencadearam lá no Poder Judiciário, qual é o deslinde que houve naquele processo, a condenação, a absolvição, os motivos que levaram uma decisão a outra. E isso a gente leva para a sala de aula porque é uma experiência, né? A experiência profissional aliada ao estudo da doutrina, das teorias, que principalmente no direito penal são muito importantes. Claro. E em relação a esse trânsito, né, além de estarem constantemente em relação com a delegacia por meio do teu trabalho, eles também são motivados mais cedo, talvez, a participarem, fazerem estágio. Essa condução também, esse trânsito, ele vem de lá para cá, ele não é só um levar até a academia, mas é um trazer também para o mercado de trabalho. Com certeza, e vou dizer assim, antes de ser delegado, eu já era professor, né? Eu era professor da Federal aqui em Santa Maria, e me exonerei dos quadros da Universidade Federal para virar delegado de polícia, né? Isso lá em 99, né? E naquela época ninguém falava, muito poucas pessoas falavam em trabalhar na polícia ou em serem delegados. Logo no início, aqui na Unifra mesmo, em 2004, poucos alunos pensavam em ser policiais ou ser delegados. Hoje a gente vê que tem um número bem expressivo de alunos que tem uma aspiração por seguir uma carreira policial, seja como agente, perito ou até como delegado. E um pouco de tudo isso tem a ver com, obviamente, com o que a gente reproduz em sala de aula, o que a gente reproduz na sociedade. Eu acho que a minha turma de delegados, por exemplo, a gente agregou muito a Polícia Civil e as turmas que nos sucederam, no sentido de conhecimento, no sentido de eficiência, no sentido de qualificação. A partir daí muitas coisas mudaram, né? A polícia cresceu bastante, é uma polícia mais técnica, mais qualificada, uma polícia que atua mais com inteligência. Mudaram, né? As questões mudaram, a evolução. Como o crime mudou, o Estado tem a obrigação também de mudar e de se aperfeiçoar no sentido de ter capacidade para estar atento a essas modificações sociais, modificações da criminalidade e das respostas que elas precisam ter. Hoje, então, são mais de 200 profissionais, né, esses policiais
que você coordena, né, 21 municípios, é isso? E 26 delegacias. Exatamente. É um número expressivo, né? Sou responsável talvez pela uma das regiões mais importantes do estado. Nós temos aí talvez a região de Caxias, que é extremamente importante no cenário, e a segunda região do interior do estado certamente é a região de Santa Maria. Pelo número de agentes, pelo número de municípios, pela população que é atendida, é quase 500 mil de habitantes que são atendidos pelo serviço pelos quais nós prestamos aqui na região. Então há um grau de responsabilidade muito grande. Isso é importante. Certo, mas antes de tudo isso, antes de Santa Maria, antes de ser professor, o Sandro Meiners é nascido em Santa Rosa. Santa Rosa, é gaúcho, mas chegou em Santa Maria para estudar, foi assim? Eu vim para Santa Maria para fazer a faculdade de Direito, né? Cursei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a faculdade, me formei no final de 95. Depois disso, em 96, fiz um concurso para a Universidade Federal. Em 97, comecei a dar aula aqui. Cheguei a advogar por um lapso de tempo, de 96 até 99 eu advoguei, né? E depois, foi um acaso na minha vida, né, ter optado pela carreira de delegado de polícia, né? Eu nunca tinha pensado em ser delegado, também nunca tinha pensado em ser professor. Eu sempre me imaginei como advogado, né? Desde pequeno? Não. Houve um determinado momento da minha vida que eu escolhi em fazer direito. E aí eu pensava em ser advogado. Tanto é que eu foquei toda a minha faculdade em ser advogado. Me preparei para ser advogado. E aí, obviamente, claro que quando a gente se forma, a gente passa por algumas vicissitudes, algumas necessidades, algumas dificuldades. E aí acaba tendo que optar. Aí surgiu a possibilidade da Federal, do concurso da Universidade Federal, eu consegui lograr êxito, passei, fui chamado, e aí comecei a gostar dessa atividade. E aí o concurso para delegado, ele acabou acontecendo também, foi uma situação que eu quase não fui. A minha família não queria que eu fosse delegado, meus pais, mas a minha esposa já me incentivou na época, né, que achava que era interessante, que era uma atividade diferente, um serviço público, uma carreira importante. E a partir daí eu acabei, né, com o incentivo dela, acabei indo para a academia, fui trabalhar em São Borja, trabalhei 5 anos na fronteira. E era mais complicado? Muito mais complicado. Quando eu cheguei lá era muito complicado, porque eu era jovem, inexperiente, e numa cidade de fronteira sempre é um pouco mais difícil de trabalhar, né? A criminalidade é difícil, a polícia tinha uma imagem muito negativa, muito desgastada. Então, eu percebia no olhar das pessoas, no conversar com as pessoas, assim, o quanto tinha que se trabalhar para resgatar aquela imagem da instituição policial, né? E eu fico feliz que até hoje, né, eu saí de lá em 2004, até hoje eu tenho amigos em São Borja, até hoje eu recebo mensagens, quando encontro pessoas na rua, as pessoas dizem que têm saudades de mim naquela cidade. Então, obviamente, porque há tanto tempo eu saí de lá, é porque as pessoas ainda lembram do trabalho que foi realizado lá. Acho que a gente construiu uma imagem de uma nova instituição, em cima de um novo paradigma, né, de um novo modelo. Mas eu acho que tanto o teu trabalho quanto o do Arigoni, que te antecedeu aqui na Delegacia Regional, é marcado por essa receptividade, né? Esse espírito aberto, assim, a imprensa acho que mantém uma relação muito boa, né, com vocês. Com certeza. Eu acho que nós tivemos, assim, talvez um momento que foi o momento da Boate Kiss, né? Que foi um momento em que a gente foi colocado à prova, né? A capacidade que nós teríamos de dar uma resposta a uma tragédia daquela magnitude, aquela quantidade de fatos que aconteceram, a dificuldade de trabalhar com aquela imensidão de testemunhas, de perícias, de documentos, enfim. Eu acho que ali nós provamos para a sociedade que nós tínhamos condição de dar uma resposta qualificada a tudo isso, né? O trabalho, com certeza, foi um trabalho que nenhuma polícia do Brasil já realizou em tão curto espaço de tempo, né? Produzir tantos documentos, ouvir tantas pessoas, 800 depoimentos tomados em 50 dias. Isso é uma coisa absurdamente incrível, né? A gente não sabe como nós conseguimos fazer isso, tomando depoimentos, trabalhando 7 dias por semana, durante uma jornada de trabalho de 10, 12, 14 horas de trabalho por dia. Quer dizer, foi um desafio, no qual acho que nós saímos bem, nós demos a resposta, nós procuramos sempre nortear, em buscar sempre a verdade dos fatos, a não poupar nada, a colocar tudo a pratos limpos. Enfim, o objetivo que nós temos, o objetivo é atender o bem comum. O bem comum é fazer a atenção que a comunidade merece, é dar essa atenção para a comunidade. E fazendo bem o nosso trabalho, investigando com seriedade, com responsabilidade. Eu faço isso todos os dias, mas naquele momento aquilo se tornou mais visível, né?
E, obviamente, que tudo isso me levou, por exemplo, a estar hoje aqui na condição de delegado regional, né? A seriedade do trabalho, junto com todo um histórico de atividades feitas, investigações realizadas, né? Que parece que é um caso só, né? Mas se a gente for analisar um contexto de vida, são muitas investigações significativas. Eu já fui fazer prisões de quadrilhas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Quer dizer, são várias ações que foram feitas. Uma operação de combate a crimes contra a ordem tributária no Rio Grande do Sul, com pessoas presas em vários pontos, em mais de 40 municípios do estado. Quer dizer, são várias operações que foram feitas, mas nenhum caso teve a dimensão, a exposição que nós tivemos em relação ao caso da Kiss. Então, obviamente que aí nós nos aproximamos mais ainda dessa questão da imprensa. Eu sempre tive um excelente relacionamento, né, com a imprensa. Mas uma questão, agora falaste na esposa, né, na questão de optar, uma encruzilhada ali, né? Com certeza. Vou me sujeitar a uma função que me expõe, né, como pessoa, para além de profissional, porque falaste também dos pais que não queriam. É uma situação que muitas vezes se coloca para esse tipo de profissional, né? A polícia. Então, falaste de Brasil também, lá para cima a gente sabe a questão do coronelismo, a perseguição, então mortes decorrentes dessa atividade policial muitas vezes. Aqui eu realmente não sei como é o contexto, mas eu gostaria de saber se já houve alguma situação assim, limite, em que tu tiveste que pensar, a minha família pode ficar exposta a partir de agora, ou alguma coisa tensa nesse sentido, né, entre o profissional e o pessoal? A preocupação com a família sempre existiu, sempre existe e vai continuar existindo, né? Mas eu procuro trabalhar dentro da legalidade, né? A gente tem que trabalhar dentro do respeito aos direitos humanos, dentro do respeito aos direitos das pessoas que estão sendo presas. O delinquente, quando ele assume o risco de praticar crimes, ele sabe que ele pode ser apanhado pelos braços do Estado. Ele sabe que a polícia pode chegar até ele, pode prendê-lo, pode tirar a liberdade dele e daqueles que com ele, né, delinquirem, daqueles que se imiscuírem nesse mundo da criminalidade, sabem dessa consequência. Hoje ele não personaliza tanto, mas, digamos assim, ele é delinquente, ele sabe que aquilo é um canal, é um meio que ele precisa, né? Mas o delegado, ele acaba personificando um pouco essa questão, né? Acaba pessoalizando um pouco, né? A maior parte das vezes é a polícia, mas a polícia sempre ela é capitaneada por alguém comanda os trabalhos, alguém preside, alguém escolhe os alvos das operações, alguém decide isso. Então, obviamente que tem um pouco dessa questão do lado pessoal também. Nem todo mundo gosta do trabalho que a gente faz, porque a gente, vamos dizer assim, desagrada em alguns momentos alguns interesses, né? E isso incomoda algumas pessoas. Então, para isso, a gente tem que ter muita convicção do que está fazendo, né? Agora, eu sempre olho sempre em frente, né? Olho sempre no horizonte. Eu não tenho receio, quem tem medo não pode atuar nessa profissão, tem que saber enfrentá-la, tem que ter coragem de enfrentar os problemas. Eu acho que a gente tem que preservar a família. Eu já tive um momento assim, bastante tenso na minha vida profissional, quando eu investiguei crimes praticados por policiais, né? Enfim, que afetavam, inclusive, a vida pessoal, familiar, né? Mas aí era uma questão de decisão. Eu poderia muito bem ter ido embora, né? Isso aconteceu na cidade de São Borja, eu poderia ter ido embora da cidade e trabalhar em outro lugar. Optei, pedi para ficar lá e para enfrentar a situação e resolver a situação até o final, né? Que eu acho que era meu compromisso, né? Não só com a sociedade, mas comigo e com a minha família também, né? Certo. O Sandro é filho, é esposo e é pai também? Sou pai também, enfim, tenho um filho. E eu acho que essa questão, a gente às vezes não expõe pouco isso da família, né? Mas a família é muito importante, né? Porque é a família que passa todas aquelas dificuldades, que sofre com a gente nos momentos difíceis, dá apoio nos momentos que a gente precisa, às vezes, de uma palavra de incentivo. Em alguns momentos, obviamente, que as dificuldades surgiram, não foram poucas. No início da atividade profissional foi muito difícil. Quando nós investigamos aqui, isso foi muito difícil, a família foi muito colaborativa e muito participativa, porque eu trabalhava 12, 14 horas por dia, assim, a gente chegou ao final daquela investigação completamente exaurido, assim, né? Desgastado física, mentalmente, né? Pela pressão social, pela obrigação que nós tínhamos em dar respostas. Isso acontece em vários momentos, né?
Então a família acaba sendo aquele local onde que tu te socorre, né? Tu ganha aquele conforto que tu precisa para te fortalecer e estar aqui sempre firme para enfrentar essas questões. Claro, e tem algo que tu possa dizer assim, isso nos define. Quando eu não estou aqui, não estou na Unifra, essa união, ela se dá de alguma forma? Vocês têm um ritual familiar, algum lugar para onde gostam de ir? A família é muito unida, como nós somos só 3 pessoas, nós temos vamos dizer assim, uma união muito grande. A gente tem ideias muito parecidas, pensamentos muito comuns, a gente gosta das mesmas coisas, isso ajuda bastante, né? Facilita isso. Mas a casa é um local de aconchego, um local que a gente se sente bem. A gente gosta muito de viajar também, quando podemos viajamos. Mas ficar em casa é gostoso, né? Tu está em casa, tomando um chimarrão, trocando experiências, conversando, falando sobre o dia a dia, né? Certo. Mas, claro, agora a gente conversa sobre perfil e não tem como não tramar toda hora com o profissional. Acaba que uma coisa permeia a outra. Mas ao longo dessa experiência toda, né, que é tão intensa e tão interligada com a experiência familiar, porque está lá na atenção, mas se recarrega em casa. Mas em torno de tudo isso, assim, que histórias mais marcaram, fora a Kiss, claro, ou mesmo dentro da Kiss? Episódios, algumas histórias particulares dentro desse caso, ou outros casos que tenham te marcado, assim, como profissional e como pessoa também? Há muitos casos que marcaram. O próprio caso da Kiss, assim, eu tenho uma lembrança muito presente, principalmente do dia em que os corpos foram retirados, o trabalho que a gente teve lá no Farrezão, no reconhecimento dos corpos, no cuidado com as mães das vítimas, principalmente, que faziam o reconhecimento dos corpos, isso foi muito marcante. O meu filho ajudou lá a carregar os corpos um dia, eu levei ele para nos auxiliar, é uma experiência importante para ele, para o crescimento, né? Para aquela questão de a comunidade, né? Estava imbuída daquela questão, ele queria colaborar, eu levei ele para trabalhar com a gente lá, ajudar naquilo que fosse possível, né? Eu acho muito importante a gente ter essa questão, porque não é só trabalhar, não é só produzir, mas também ter um comprometimento com a sociedade, né? Acho que esse compromisso social é muito importante. E nós temos isso, né, na minha família, né? Eu, minha esposa e meu filho, a gente tem essa ideia de que a gente não pode ser apenas um reprodutor de ideias, não pode ser apenas um profissional que faz apenas aquilo que é a sua incumbência. Tem que se fazer um pouco mais pela sociedade. A gente é comprometido com a sociedade, no sentido que tudo que nós podemos fazer para os outros, colaborar de alguma maneira, a gente sempre está trabalhando nesse sentido. Certo. E como cidadão, né, uma curiosidade que eu tenho, que nós sabemos que nos faltam políticas públicas, né, na verdade, ou elas deveriam ser mais bem postas em prática, né? O que tu pensas, assim, tendo essa perspectiva profissional como delegado, como professor, né, tendo a vivência familiar, o que tu pensas, assim, que nesse tempo de crise que nós vivemos, da segurança, aumento de homicídios, agora temos a delegacia de homicídios aqui, né? Que foi uma bandeira que eu levantei e, felizmente, ela se tornou uma realidade. E, Carla, vou te dizer uma coisa, assim, muitas pessoas achavam que não era necessário, né? Havia opiniões internas da desnecessidade da criação desse órgão, até opiniões de outros órgãos, ou até de alguns escalões superiores. Mas não é preciso, enfim, Santa Maria. E hoje está devidamente demonstrado e comprovado que era algo necessário. Se não tivesse sido feito quando foi, agora já era com certeza o primeiro lugar da agenda para o ano seguinte. Então, eu acho que estamos agindo no momento certo. Ela demora ainda para dar uma resposta, porque veja bem, criar alguma coisa no Estado, tu precisa de um projeto, esse projeto ele tem que amadurecer, ele tem que ser bem regado, tu tem que buscar os recursos, e nós atropelamos etapas, né? A gente fez o projeto e colocou em prática mesmo sem nenhum recurso disponibilizado para o Estado. Eu fiz o quê? Eu retirei recursos de todos os órgãos públicos daqui, de todas as delegacias aqui, em material humano, e material de informática, enfim, e coloquei à disposição das equipes, viaturas, remanejamos os parcos recursos existentes e colocamos eles a funcionar. E isso está dando uma resposta. Claro que a resposta é difícil, porque nós estamos tratando com uma questão de segurança. E a segurança nós não vamos resolver ela simplesmente com polícia. É um ledo equívoco, né, e um grande engano que se tem achar que nós podemos dar respostas a essa problemática apenas com policiamento, apenas tentando prevenir a criminalidade e reprimir, que é o trabalho que eu faço aqui, reprimir. O crime aconteceu, nós vamos lá investigar e dar a resposta.
Nós temos que atacar as raízes do problema. Nós estamos tratando um problema de um câncer, dando um analgésico, um antitérmico. Esse é o trabalho policial, colocando uma pomada, né? O problema é mais do que um problema epidêmico, é um problema que está enraizado e que ele precisa ser estancado. Porque se nós não tomarmos providências no sentido do plano social, nós vamos ter cada vez mais uma potencialidade de aumento dos crimes, do aumento dos crimes violentos e do aumento da letalidade. Isso tudo flui da falta de algumas políticas básicas de natureza bem primária. Por exemplo, saneamento básico adequado, iluminação pública adequada, a questão educacional, a mobilidade urbana. Santa Maria tem muitas invasões, a população que está vivendo de uma forma desigual, porque ela não tem o atendimento das suas necessidades básicas, e acaba, né, se formando alguns cinturões, alguns locais, em que eles são férteis para a proliferação do crime e do tráfico de drogas. E aí nós vamos combater como? Com políticas públicas. Nós temos que disputar, eu tenho dito isso nos últimos lugares que eu tenho ido, eu fui participar de um evento na Universidade Federal de Santa Maria, que era o Eco Inovar. Estamos falando de sustentabilidade. O que tem a ver segurança pública com sustentabilidade? O que tem a ver a polícia, o delegado com sustentabilidade? Tem tudo a ver. Porque o problema da sustentabilidade social, ele é automaticamente capaz de fomentar uma cultura diferente nas futuras gerações, como também é capaz de continuar a proliferar o ambiente fértil da criminalidade. Então nós temos que mexer no ambiente, é no ambiente que nós vamos mudar as questões. Então temos que ter um olhar diferenciado, que a maioria das pessoas não tem e não consegue visualizar isso. Uma dúvida, uma curiosidade também minha, porque o professor, porque ele é meu colega na Unifre e eu acabei chamando sempre de professor, mas o professor Sandro então já participou em aula minha, palestra, né? Tudo que envolva noções sobre jurídico, sobre polícia, a gente recorre, é uma fonte bem frequente, né? Mas então, além dessas palestras, além dessa atividade, o Sandro Meiners gosta de alguma outra atividade, talvez ligada ao profissional, mas escrever sobre temáticas variadas ou ler sobre temáticas variadas, o que mais entra nessa agenda aí? Eu leio muito, eu gosto muito de ler, estou sempre pesquisando alguma coisa, quando não é alguma coisa vinculada ao direito, é alguma coisa vinculada, por exemplo, à questão de segurança, à questão ambiental, a questão que eu tenho estudado com bastante afinco, a questão da sociedade de risco, algumas coisas vinculadas também aos cybercrimes, leio um pouco sobre política. A gente tem que estar sempre pensando sobre economia, eu gosto um pouco de estar atualizado sobre o que está acontecendo na sociedade, para entender o contexto, o fenômeno, né? Quando a gente ia debater lá no Contraponto, a gente levava um pouco justamente desse conhecimento que se busca, né, todo dia absorver, de como nós vamos viver, como nós estamos vivendo, em que sociedade nós estamos vivendo, qual é a sociedade que nós queremos viver. Adoro muito jogar futebol, então eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer quando eu não estou trabalhando. Às vezes a gente não tem que criar tempo para isso, né? Claro. Mas é importante, faz bem para a gente, né? Faz bem para a saúde, para o espírito, para a alma, né? Com certeza. E então, futebol, leituras relacionadas ao direito de alguma forma, né? Claro. O que mais, professor? Além dessa questão, eu tenho trabalhado agora também, dando algumas palestras para o pessoal da psicologia, da psiquiatria, viajando em alguns lugares do Brasil, aqui trabalhando com o Instituto WP nessa questão. Então, quando não estou trabalhando nesses dois locais, às vezes eu estou viajando em outros estados, aí dando algumas palestras, alguns cursos de várias horas, no final de semana todo. Isso é interessante, eu gosto de trabalhar. A cabeça não para nunca. A cabeça não para, eu não consigo ficar parado. Agora, para todo mundo que está nos assistindo, seja para te definir, né, no mundo, quem é o Sandro Meiners no mundo, como eu penso, ou um incentivo, né, enfim, para quem está nos assistindo. Bom, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que tem um compromisso social. Né? Eu acho que eu tenho que fazer o meu melhor, eu procuro fazer o meu melhor com as piores condições que eu tenho à minha disposição. Eu sempre procuro ter um olhar otimista, porque eu sempre acredito que nós podemos mudar o mundo. Né? Nós vivemos um mundo corrupto, nós vivemos um país dilacerado por essa política em que os políticos estão ocupando cargos e, ao invés de trabalharem para a sociedade, trabalham para os interesses ou partidários, ou pessoais, ou familiares, ou atendendo a lobbies das grandes empresas. E nós temos que combater isso. Então, eu acho que a gente tem que vestir essa camiseta, a gente tem que ter esse compromisso social e enfrentar essas questões. Nós temos que acreditar que nós podemos mudar.
Porque as pessoas, o brasileiro costuma muito ficar reclamando de tudo, né? Criticando, e não faz absolutamente nada para mudar o contexto. Eu sou um crítico contumaz dessa questão. Eu acho que nós temos que fazer as coisas, procurar sempre enfrentar os problemas e buscar as respostas. Se eu fizer o pouco que eu posso fazer, a Carla fizer o que ela pode fazer e toda a sociedade fizer um pouco, esse pouco vira muito e o muito muda o mundo. Nós temos que entender que a população, o povo tem o poder de mudar as coisas. Quando o povo se conscientizar disso, nós vamos mudar. Certo, muito obrigada por ter nos recebido aqui no trabalho, uma pausa, né, para que a gente pudesse conversar em meio a essa agenda lotada. Por isso que eu disse que esse era o melhor lugar para nós conversarmos. A né? delegacia sou eu, me define, é isso aí. Eu me sinto em casa. Aqui, né? Tá bom, muito obrigada, professor, delegado, agora eu já nem sei mais como eu devo chamar, né? O Sandro. Sandro, certinho, o perfil fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma personalidade de Santa Maria. Até lá!